comecei a olhar as atividades dos colegas que começaram a devolver, boa parte já conseguiu fazer a primeira, aquela atividade individual, mas eu percebo que o pessoal aí da atividade em grupo, aí eu não sei como é que tá, pelo menos eu só recebi uma, apesar de que é recente, né, a atividade, mas tem duas atividades lá, e essas, uma é individual e a outra é em grupo. O que eu vou fazer aqui é apenas falar alguns temas que eu não abordei nos formulários e tirar qualquer dúvida, se vocês tiverem, das atividades que foram colocadas lá, tá ok? Bom, eu corrigindo as atividades de vocês, eu percebi que alguns colegas não colocaram, se atrapalharam, na realidade, com relação à questão do embaralhamento dos itens. Alguns utilizaram essa ferramenta aqui, ó, foram em configurações, colocaram embaralhamento das perguntas, deixaram isso aqui marcado. Tudo bem. Deixando isso aqui marcado, o que acontece? Ele vai embaralhar as perguntas, né? Ele vai mudar a ordem aqui das perguntas. Isso é legal. Mas lá foi pedido para embaralhar os itens. Para você embaralhar esses itens, é bem simples, ó. É aqui nesses 3 pontinhos, clica nos 3 pontinhos e vai aqui ordenar as opções aleatoriamente. Pronto. Se vocês deixarem isso aqui selecionado, toda vez que você entrar no seu formulário, tentar responder, ele vai embaralhar isso aqui, tá ok? Outra coisa também que eu observei, pessoal, é sobre a questão ser de múltipla escolha ou caixa de seleção. Essas duas aqui, né, esses dois tipos de perguntas, essa múltipla escolha, como a gente discutiu, ela só exige uma única resposta. E caixa de seleção, você pode colocar mais de uma resposta. Aí teve alguns colegas que colocaram, eu pedi para fazer a pergunta de múltipla escolha. E aí alguns colocaram como caixa de seleção. Mas só que eles foram bem interessantes, ó. Alguns fizeram isso aqui, ó, colocaram caixa de seleção, que você pode marcar mais de uma resposta, mas eles vieram aqui nos 3 pontinhos, e aqui em validar a resposta, eles escolheram aqui o seguinte, ó. Selecionar aqui exatamente, e escrever aqui uma resposta. E colocar aqui um texto. Selecione uma só resposta. Realmente, isso aqui, com essa condição, colocando, você validando assim o seu formulário, de fato, ele só deixa marcar uma. Apesar de que aqui a questão é de caixa de seleção. Quer ver? Vamos verificar aqui, ó. Acho que foi essa. Pronto, olha aqui, foi essa aqui, ó, tá vendo? Aqui ele só, apesar de ser caixa de seleção, mas como eu validei somente para uma resposta, então você pode marcar, mas ele diz aqui, ó, selecione uma só resposta. Se você tentar enviar, ele não deixa, porque você validou como sendo uma única resposta. Foi interessante. Na realidade, eu não tinha notado essa possibilidade. E alguns colegas colocaram assim, eu dei como certa, né? Eu dei como certa. Apesar de que a caixa aqui, eu pedi para que fosse de múltipla escolha, tá? Mas alguns colegas colocaram caixa de seleção e colocaram aquela validação. Então, eu dei como certa, mas, na realidade, eu queria que fosse como múltipla escolha, que não precisaria validar nenhuma. Colocar aquelas condições, né? Bom, outra coisa que eu vou colocar aqui, pessoal, no nosso... explicar como colocar o gabarito em questões de respostas curtas. Veja só, quando vocês habilitam a função teste, né, clica aqui nessa florzinha, nessa roda dentada e seleciona a opção teste, né, e habilita essa função, né, habilita, aqui eu desabilito e aqui eu habilito. O que acontece? Aí ele permite que você coloque o gabarito. Muito bem. Então, se você tem aqui, por exemplo, uma pergunta, essa aqui, por exemplo, eu botei parágrafo, mas se isso aqui fosse, por exemplo, de resposta curta, você pode colocar o gabarito para esse tipo de resposta. É só clicar aqui em chave de resposta e adicionar aqui a pontuação, tá? Colocar aqui a pontuação, e aqui, ó, você pode colocar a resposta. Como é uma resposta curta, claro, eu vou colocar aqui, por exemplo, digamos que a resposta fosse gato, né? Gato. Claro que não é essa resposta aí.
Mas aí, se o aluno escrever, por exemplo, uma outra forma, por exemplo, colocando em letra minúscula, gato, o sistema vai dar como errada. Então, você pode colocar aqui várias possibilidades para ele colocar a palavra gato, né? Entendeu? Você pode colocar várias possibilidades, que aí ele corrige, tá? Por exemplo, pode ser assim, né? E várias outras possibilidades. Aí ele é capaz de corrigir, mas tem esses probleminhas, né? Você botou resposta correta. Se o aluno escrever várias variações desta mesma resposta, tá? O sistema consegue corrigir, mas do contrário não, tem esse probleminha, tá? Então, se vocês colocarem gabarito na resposta curta, vocês têm que ter cuidado com a questão do gabarito, se colocar como para corrigir automaticamente, né? Aí você tem que dar as variações possíveis daquela palavra, ok? Então, era essa parte que eu queria chamar a atenção aqui na questão da resposta curta. Outra coisa interessante, pessoal, que vocês podem explorar nos formulários é de você pegar arquivos do seu aluno. Por exemplo, digamos que os colegas não utilizem o Google Sala de Aula, porque se ele utilizar o Google Sala de Aula já permite ao aluno armazenar arquivos. Ele pode, por exemplo, tirar a fotografia do caderno. Digamos que é um professor de matemática e o professor quer ver a conta, né? Todos os cálculos que o aluno fez. E aí o professor quer que ele tire a foto e envie isso para ele. Ele pode fazer isso pelo Google Sala de Aula, lá em atividades. É só anexar o arquivo, facilmente. Mas digamos que o professor não esteja utilizando o Google Sala de Aula. Ele só está utilizando o Siga e optou por utilizar os formulários do Google, mas não está utilizando o Google Sala de Aula na sua turma. Aí mas ele utiliza os formulários. Então, você pode utilizar os formulários para pegar essas fotos, para exatamente pegar esses arquivos. É bem interessante. E como fazer isso? Digamos, por exemplo, que nesta questão aqui, tá? Vou mudar aqui, digamos, para parágrafo, colocar aqui uma questão de parágrafo. Digamos que eu queira colocar nesta questão aqui, digamos que eu queira a fotografia dos cálculos, né? Ou seja, eu quero uma foto. Então, nesse caso, eu não escolho como parágrafo. Eu tenho que escolher como upload de arquivo. É essa função aqui, ó, é bem interessante. Upload de arquivo. Quando vocês colocam essa função, isso vai permitir, naquela questão, que ele envie o arquivo para você. Então, aqui ele dá aqui algumas considerações, né? Diz que os participantes precisam fazer o login do Google quando perguntado sobre o upload, se dá como continuar. E aqui, deixa ele carregar. Então, essa questão aqui, por exemplo, eu quero aqui, neste caso, que o aluno envie uma foto, algum arquivo para mim, para responder essa questão. Então, nesse caso aqui, você permite apenas tipos de arquivos específicos. Aqui ele permite todos os tipos de arquivos. Se vocês selecionar esse botão aqui, ó, habilitar, aí agora ele abre essa caixa de seleção e você pode escolher, são fotos, então eu posso limitar somente a fotos. Ah, não, são vídeos, então eu limito somente a vídeos. Ah, não, pode ser qualquer arquivo desse tipo. Aí então eu deixo desabilitado. Quando eu deixo desabilitado, significa que pode ser qualquer arquivo que ele consegue enviar. O número de arquivos que ele consegue enviar pode ser um arquivo, aí você dá a possibilidade dele enviar um ou mais arquivos. Se esse problema aqui só exige um arquivo, uma foto, por exemplo, eu deixo só um. O tamanho do arquivo, se for foto, basta 10 megas, já é suficiente. Se for vídeo, aí tem que ver, né? Você tem que ver, aí você tem que colocar os limites para isto. Tá? Então, isso aqui é bem interessante para quem vai precisar de algum arquivo, né? Por exemplo, agora mesmo no campus São Cristóvão, a gente está fazendo lá um trabalho, acho que umas oficinas, e alguns alunos estão participando, e aí eles vão fazer alguns desenhos, né? E a gente precisa pegar esses desenhos, e a gente precisa também pegar o vídeo dele fazendo o desenho, um pequeno vídeo. Então, a gente precisa colher esses arquivos. Então, como fazer isso utilizando os formulários? É desta forma. Então, veja só aqui, ó. Então, eu vou permitir aqui, aqui, claro, eu posso colocar aqui na descrição, né? Explicando para o aluno
Eu tenho que deixar bem claro, dizer, ó, você tem que responder essa questão, tirar uma foto e enviar o arquivo. Quer ver? Veja como é que fica isso aqui lá no formulário. Eu vou clicar aqui no olhinho, ó. Vou clicar aqui no olhinho, tá? E agora, claro, esse formulário eu fiz, foi com vocês na aula passada, né? Eu coloquei sessão, então ele está exigindo aqui uma sessão. Coloca-se a turma, vamos para a próxima. E aqui, claro, eu vou marcando, vamos para essa questão aqui, veja. Então, ele já aparece aqui, aqui é o aluno vai ver assim, desse jeito, tá? Então, aqui, observe que já aparece aqui adicionar arquivo. Então, o aluno clica, ele vai abrir aqui esta janela, né? E aqui o aluno pode fazer o upload, né? E aí ele pode selecionar o arquivo do seu dispositivo, do celular, por exemplo, né? Ou então do meu Drive, né? Do Google Drive, né? Se ele armazenou isso no Google Drive, ele aqui clica em selecionar arquivo do dispositivo e aqui ele clica e aí ele adiciona esse arquivo. E aí ele faz o upload. Faz o upload, eu cancelei aqui, e aí isso imediatamente é armazenado e aí ele pode assim, fazendo o upload, ele pode depois, né, enviar o seu formulário. Então, isso aqui é bem interessante, né? E vocês podem precisar, em algum momento, né? Vocês podem, talvez, precisem desta opção, tá? Então, a questão do upload de arquivos utilizando os formulários é outra função muito bacana. Outra coisa legal, pessoal, é a questão do feedback. Vocês podem também dar feedback nas questões. Por exemplo, digamos essa daqui, ó, essa questão aqui, né? Que a pergunta, né? No vídeo, como produzir videoaulas com poucos recursos, o professor Antônio aí vai lá. Bom, aí você tem aqui a questão de marcar X, tem aqui a chave da resposta, né? Que é onde você coloca o gabarito, né? Você escolhe qual é a resposta, dá o gabarito, e aqui, pessoal, tem adicionar o feedback da resposta. Bom, isso aqui é interessante também. Isso aqui ajuda ao aluno, por exemplo, a entender por que ele errou a questão, né? Ou receber um elogio porque acertou a questão. Isso aqui é interessante e ajuda muito. Muitas vezes o cara erra e com o erro ele acaba aprendendo, porque vem um feedback aqui. Você pode dar um feedback da resposta incorreta, ou seja, explicar para ele por que ele está errado, né? Dizer, ó, você errou essa questão por isso, por isso, por isso. Ou dar um feedback se a resposta estiver correta, né? Você pode também dar um feedback, dar os parabéns para ele, ou elogiá-lo, e assim por diante. Então, aqui também é bem legal essa questão do feedback. Vale a pena também, eu aconselho vocês utilizarem essa ferramenta aqui, né? Essa opção, porque ajuda a construir, né? Ajuda a construir aí o conhecimento desse aluno, a melhorar o conhecimento desse aluno sobre aquele tema, tá? Outra coisa aqui interessante, pessoal, é a questão do alterar o cabeçalho, né? Alterar o cabeçalho do formulário. Eu falei na aula passada, mas eu não mostrei para vocês como, por exemplo, a gente criar o nosso cabeçalho. Eu tirei isso aqui, eu acredito que foi das opções dele, do próprio formulário. Ele já tem algumas opções. Então, para a gente alterar o cabeçalho, é só vocês clicarem aqui nesse personalizar o tema, e aqui ele coloca as opções de cabeçalho, a cor de fundo, cor do plano, e a questão das fontes. Então, veja só, para vocês alterarem o cabeçalho, né, ó, clicou aqui, vocês podem escolher algumas fotos, né, que eles já apresentam aqui para vocês. Vocês podem ter aqui outras fotos. Aqui são trabalhos escolares, ilustrações diversas. Ó. Tem aniversários, tem aqui... Bom, tem vários tipos de situação que você pode colocar no seu cabeçalho. Mas você pode também fazer upload. Nesse caso, você pode fazer um upload de uma foto sua, do seu interesse. Por exemplo, eu vou procurar aqui uma foto aqui, por exemplo, sei lá, essa daqui, ó. Essa aqui eu gosto bastante, que é uma arte que eu fiz, lá um vídeo que eu fiz com chroma key. Ele está carregando, ó. Tá aqui, ó. Eu quero personalizar isso aqui, por exemplo, digamos. Ó. Quero colocar
Isso aqui eu já fiz, já trabalhei antes, né? Ó, digamos que eu queira colocar isso aqui, eu ajusto e dou um concluído. Eu fiz essa arte, ó, ele vai trocar, e aí ele substitui por isso daqui. Fica bem legal, você pode colocar a foto da sua turma, né? Você pode colocar a foto da sua turma, por exemplo. Isso aqui é bem interessante, fica bacana. Você pode personalizar assim. Agora eu perguntei, como é que eu faço uma... Isso aqui, como é que eu personalizo? Bom, tem um programa interessante que eu aconselho vocês, que é o Canvas. Canva. Se você ir no Canva, olha só, o Canva, pessoal, é uma página aqui na internet de design que você pode montar vários tipos de design, de páginas, né, diversos ao seu modo, gratuitamente. Você faz o cadastro, ele faz um cadastro, e você pode baixar, né, você pode baixar vários tipos de modelos. Eu aqui já tenho alguns modelos que eu já produzi, por exemplo, algumas miniaturas que eu coloco lá nos meus vídeos, eu produzo aqui no Canvas. Ó. É só isso que eu posso abrir aqui um modelo, e aqui eu posso trocar o fundo. Ó. Eu posso escolher que tem vários fundos, né? Eu posso trocar aqui o fundo, tá? Eu posso escolher vários tipos de modelo, ó, diversos, bem fácil de vocês montarem. Posso trocar aqui a cor do mesmo fundo, ó. É bem legal. Eu aconselho, se vocês não conhecem, que depois entre nessa página aqui do Canvas, né? E tente produzir um modelo. Inclusive, eu acho que eu peço lá para vocês construírem um modelo para o seu formulário. Então, é bem simples. Bom, com relação a acertar o tamanho disso aqui, bom, o tamanho dessa foto é 2.000 pixels por 500 pixels, tá? Mas se você não colocar nesse tamanho, você pode colocar num tamanho diferente, como aquela que eu acabei de mostrar para vocês, né? Essa aqui não estava nesse tamanho, naquela área. E aí você pode ajustar, né? Você vai no cabeçalho e ajusta de forma que ele caiba aqui. Vale a pena fazer isto, tá bom? Então era essa outra dica aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. O Canvas, bem fácil de utilizar, e você pode personalizar aqui, tanto Facebook, tem várias coisas aqui para Instagram, tá um monte de modelos, e vocês podem aí melhorar bastante, né, o design das suas provas, o design dos seus trabalhos, né, que você vai, ou seja, você pode dar uma qualidade muito grande no seu trabalho. O legal é que ele já utiliza a teoria das cores. Você escolhe aqui uma cor, ele já personaliza baseado na teoria das cores. Isso é interessante. Gerar link, pessoal, formulário. Como é que eu gero? Como é que, por exemplo, digamos que eu queira compartilhar este formulário com vocês, de forma que vocês possam editar. Eu, por exemplo, digamos que esse formulário aqui que eu fiz, eu quero passar isso para outros professores. Digamos, eu sou professor de física, o professor Dácio, ele é professor de física também. Digamos que eu queira passar isso aqui para o professor Dácio também, que ele é professor de física, e digamos que nós vamos ele vai aplicar algum trabalho, né, uma prova, e aí ele vai utilizar isso aqui também. Ele me pediu. Então, como é que eu faço para transferir isso aqui? Bom, você pode ir no seu Google Drive, você pode ir lá no Google Drive, tá? Aqui no seu formulário, aqui nessa formulário, né? Você escolhe o seu formulário, clica com o botão direito do mouse, certo? E vai aqui em gerar link compartilhável. Clicou aqui, ele vai abrir essa caixinha. E aqui ele está restrito, ó. Está restrito. Você pode clicar clica aqui em restrito, e você pode, por exemplo, colocar aos funcionários, né, do Instituto Federal do Sergipe, ou qualquer pessoa com o link. Se eu colocar aqui aos funcionários do Instituto Federal do Sergipe, essas pessoas serão editores, né? Poderão editar. Aparece aqui, professor Dácio, né? Eu coloco aqui Dácio, pronto. E aqui eu posso enviar. E aí quando enviar, pronto, ele já passa a ser editor. Ele pode alterar todo o meu formulário aqui, ó. Eu dei essa permissão para ele. Outra forma de vocês resolverem isso sem ir no Google Drive é o seguinte, ó.
Aqui nesses três pontinhos, ó, aqui nesses três pontinhos, vocês podem clicar e aqui tem adicionar colaboradores, ó. Isso aqui também faz a mesma coisa. Clicou aqui e aqui você pode escolher os colaboradores. O que são? São as pessoas que poderão editar. Vou colocar aqui o professor Roger. Deixa eu ver aqui, Roger. Ele vai procurar aqui. Ó, o professor Roger. Clica aqui, ó. E aqui eu posso enviar. Ele vai ser editor. Eu posso clicar aqui, ó. E veja que ele está como editor. Se eu enviar aqui para o professor Roger já pode fazer a alteração. Ele já recebeu no e-mail dele, lá no Gmail. Ele vai abrir e pode ver isso aqui. Ou então ele pode ir no Google Drive, certo? No Google Drive. Quando ele abrir o Google Drive, isso vai estar lá. Esse formulário já vai estar lá. Se não aparecer logo, ele vem aqui, ó, em compartilhados comigo, lá no Google Drive. Quando ele clica aqui, compartilhados comigo, ele vai ver os arquivos que estão sendo compartilhados comigo, ou seja, com o professor, tá? Tem essa possibilidade aí. Então é interessante essa permissão aqui, né? Vocês podem passar, né? Trocar esses formulários com os colegas, né? Outra coisa é o seguinte, você pode também, digamos que eu queira responder este formulário, tá? E digamos que o professor, eu tenho esse formulário eu quero responder com outra pessoa. Digamos que eu vou responder essas duas primeiras questões, essa aqui, primeiro A, digamos que eu queira responder esta primeira questão e esta segunda questão aqui, digamos. E eu quero que o outro colega responda as demais. Então, como ele está em sessão, digamos que eu responda somente a primeira sessão. E as outras sessões eu queira que outra pessoa responda para mim. Então, é possível fazer isto. De que forma? Você clica nesses três pontinhos e aqui em gerar link de preenchimento automático. Esse gerar link de preenchimento automático, que é isso aqui? Vou clicar aqui para mostrar para vocês. Você pode responder isso aqui, por exemplo, Antônio, vou colocar isso aqui com a sua série, digamos que primeiro ano A. Como aqui tem uma sessão, né? Eu vou gerar, digamos que eu queira responder somente essas primeiras respostas, essas primeiras questões. Isso aqui eu vou deixar para outra pessoa. Então, o que eu faço? Eu pego aqui agora e gero o link. Quando eu gero esse link, aí eu copio, ele gerou um link, agora eu copio esse link. Pronto, copiei para a área de transferência. Muito bem. Agora, veja só aqui, eu vou fechar, já copiei o link, já respondi, ó, coloquei o meu nome e respondi essas primeiras questões aqui, e as demais eu deixei sem resposta. E aí, digamos que agora eu queira passar isso aqui para outra pessoa. Então, eu vou fechar aqui, ó, para vocês verem, ó, vou abrir uma página aqui, e esse link eu vou colar nessa busca. Eu dou um Enter, e aí ele mostra para essa outra pessoa. Então, essa outra pessoa vai ver que, ó, já vê que alguém já respondeu isso aqui para ele, ó, respondeu essas duas aqui, e agora a pessoa vai responder a outra parte. Isso aqui eu tinha respondido também, mas essa outra parte aqui não. E aí eu entro como a segunda pessoa e respondo. Que você pode imprimir. Outra coisa maravilhosa, pessoal, que eu vou destacar aqui nesses minutos finais que eu tenho, são os complementos. Deixa eu olhar aqui o meu roteiro. Outra coisa, pessoal, é como colocar o formulário na atividade. Para colocar o formulário na atividade, pessoal, é bem simples, né? Veja que na sua atividade você pode gerar esse formulário lá mesmo. Mas se você for aqui em enviar, tá? Procurar aqui o enviar, né? Gerar aqui o seu link com a URL curta, copiar isso aqui, você pode colocar o seu formulário. E aí, pessoal, o que foi que eu fiz aqui? Eu gerei o link, né? Aí eu copio esse link, eu quero colocar esse formulário lá na minha atividade, né? Eu quero colocar isso na atividade que eu vou passar para os alunos. Então, eu clico aqui no Google Sala de Aula, digamos que eu venho aqui em Física Mais Que Divertida, eu venho aqui em Atividades, vou criar uma atividade, essa daqui já cria com
com o formulário, já com o teste. Aqui eu vou criar a atividade. Cria atividade. E aqui, pessoal, eu dou o título da atividade. Aqui eu faço a descrição da atividade. E aqui, ó, adicionar. Eu tenho aqui a opção link. Eu clico aqui em link. E aqui eu posso colocar, adicionar o link. E aqui eu adiciono, assim, o formulário direto para o aluno responder, né? Se ele clicar aqui, o formulário vai abrir e vai pegar lá os dados dele e vai responder. Então, é uma maneira de você colocar o formulário na atividade. Outra forma de você criar atividade com formulário é a atividade com teste, né? Clicar aqui já, atividade com teste, tá? Clicou aqui, ele vai gerar um formulário já com teste. E aí você pode criar esse teste e aqui, a vantagem disso aqui é que não vai dar dor de cabeça para você importar as notas. Ele já vai poder importar as notas desse formulário que o aluno tirou para a sua atividade. Isso aqui é bem interessante também, tá? Outra forma é você clicar aqui, clicar em atividade e criar o formulário do zero, clicar aqui nesse criar e aqui selecionar a opção formulário que ele vai criar. Então, você tem aí várias possibilidades para explorar essa ferramenta. Agora eu vou falar um pouquinho, pessoal, nesses pouco tempo que eu tenho, sobre a questão dos complementos. Complementos. Eu tenho aqui para vocês alguns complementos interessantes que vale a pena explorar. Quando vocês estão trabalhando com formulários, né, tem outras empresas, né, outras empresas que oferecem aplicativos que podem ser colocados no formulários do Google. Esses aplicativos, eles ajudam a melhorar mais ainda o formulário, eles ajudam a tornar o formulário ainda com um potencial bem maior ainda. E, por exemplo, quando vocês clicam nesses 3 pontinhos aqui, ó, você pode adicionar complementos, que são programas específicos que ajudam na melhoria aqui do seu formulário. Por exemplo, eu escolhi aqui alguns complementos, existem vários. Eu vou falar, por exemplo, aqui nesse Form Limit, né? Digamos que eu queira colocar, explorar, a questão é o seguinte, eu vou aplicar uma prova, e é o seguinte, eu quero limitar o tempo desta prova. Aí você vai, eu vou aplicar uma prova, e essa prova, ela vai, digamos, começar às 2 horas, e eu quero que ela termine às 14 horas. Então, eu quero fazer isso de forma que o próprio formulário bloqueie isso para mim. Ele sozinho faça isso automaticamente. O Google Formulário, infelizmente, ele não dá essa opção de quando chegar naquele horário, no horário X, tá ok? No horário X, ele fechar o formulário, finalizar. Mas você pode adicionar este complemento, o Form Limit. O Form Limit, ele vai possibilitar você estabelecer o término, o horário que termine a sua avaliação, a avaliação que você aplicou para o seu aluno. E como fazer isso? Bom, eu vou copiar aqui. Você tem que instalar este complemento. E como fazer? Você vem aqui nesses 3 pontinhos, olha que legal, clica aqui em complementos, ó, e aí ele está carregando. Eu vou diminuir aqui um pouquinho a tela, tá? Diminuir aqui, ó. Pronto. E aqui é o seguinte, aí você faz o quê? Você faz a pesquisa, né? Apesar de que ele já está aqui, ó. Ele já está aqui, mas se não estivesse, você vem aqui na lupa, né, e coloca lá o complemento que você deseja. E aí ele aparece aqui, é só você instalar. Tá? Você clica, né, e aí você instala esse complemento. Ele vai fazer aqui, vai pedir algumas permissões, você dá essas permissões para ele, ó. Ele pergunta qual é a conta que você vai instalar. Aí você, nesta conta aqui, na minha conta acadêmica. Muito bem. Aí você permite, tá? Ele está instalando. Pronto, o formulário foi instalado com sucesso. Aí você concluir. Vou fechar que você já pode fechar. E aí sim, veja agora
veja agora que aparece aqui, ó, antes não tinha, mas agora está aparecendo esse ícone, né? Antes não tinha esse ícone. Eu posso até fechar aqui, vou fechar. Olha só, agora aparece este ícone, que é de complemento. Significa o quê? Que você tem um aplicativo externo, que não faz parte do Google, mas que você instalou no seu formulário. E aí você pode utilizar. Digamos que agora eu vou clicar aqui, ó, esse formulário, e agora eu vou clicar aqui Set Limit, e aqui eu vou estabelecer, seleciono aqui, ó, né? Ele vai... aí você clica aqui, seleciona o que é que você quer limitar, é data e... Eu vou estabelecer data e hora, né? E agora sim, eu vou selecionar a data, né? Selecionar a data e selecionar o horário. Digamos que eu queira aplicar isso agora. Aí ele mostra aqui o horário, ó, a data, digamos que seja hoje, né? Senão eu mexo aqui e procuro aqui a minha data correspondente. Digamos que seja agora, né? 31. E aqui eu vou selecionar aqui a questão do horário. Agora são 4h44, né? Então eu vou colocar aqui pós-merídia, né? PM 4. E aqui agora eu vou colocar os minutos. Eu vou colocar aqui e 45. E dou um OK. Pronto. Então, o que que aqui eu salvo? Pronto. Então, às 4h45, este formulário será desabilitado. Então, veja só, ó, deu 4h45. Ainda eu posso fazer. Eu coloquei em cima demais o intervalo. Mas ainda eu acho que eu posso fazer. Quando dá 4h46, ele... Por exemplo, aqui eu vou responder rapidamente aqui, ó. Clicou aqui. Vou clicar aqui a série. Aqui eu vou colocar aqui. Ele avança para o próximo. Ó. Digamos que eu esteja lá respondendo, né? Ele vai terminar às 4h45. Veja aqui, ó, e aqui ele já me limitou, ó. Ele já não deixa ele interrompeu já, ele já me bloqueou. Às 4h45 ele já cortou, ele não deixa eu avançar, porque o formulário já está limitado. Então, isso aqui é uma ferramenta interessante e vocês podem limitar, assim, dizer o horário que, ou seja, ele faz o corte automático, né, da sua resposta. Se você quiser desabilitar aqui, você clica, né, fecha aqui, clica nele, acho que para desabilitar. Vai aqui no Set Limit, ele abre, você aqui desabilitou, fechou, pronto. Aqui, se você for lá na resposta, veja que ele desabilitou. Você pode habilitar, ó, eu habilitei, e aqui o formulário agora pode ser respondido. É bem interessante, é uma ferramenta que eu acho que pode ter alguma aplicação aí para a nossa área. Outra parte importante que eu acho bacana é a questão de você digitar fórmulas aqui. Digamos que eu sou um professor de matemática, eu sou professor de física, né? E muitas vezes a gente precisa digitar muitas fórmulas. Então, como colocar aqui fórmulas nesse formulário? Infelizmente, o Google aqui não dá essa possibilidade aqui nos formulários. Mas a gente tem complementos que ajudam. Aqui nos complementos tem uns interessantes, mas eu não gostei. Eu descobri um bacana que é este daqui, ó. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não está aqui. Mas se você for se o professor digitar ir no Chrome Web Store, digitar Chrome Web Store, ó. Se você está em Chrome Web Store e for nessa loja aqui do Chrome, tá? Clicar aqui, ele está abrindo, tá ok? E vocês procurarem, pessoal, esta extensão que é o Equation, Equate.io, esse aqui, tá? Essa extensão aqui, ó. Se vocês instalarem essa extensão na máquina de vocês, eu já instalei, é só clicar aqui e instalar, tá? Eu já instalei aqui, ó. Vou abrir aqui um formulário qualquer, que não seja necessariamente aquele. Deixa eu ir aqui, né, em meu Drive.
um formulário, estava com esse aqui, eu vou usar esse aqui, complementos. Olha só, quando eu abro isso aqui, olha o que acontece, ela já aparece aqui, ó. Em todas as caixinhas que eu posso digitar, ela já aparece. Por exemplo, eu posso aqui colocar, eu vou criar aqui uma pergunta, eu posso aqui, por exemplo, colocar, simplifique a, a expressão. Digamos que eu coloque assim, simplifique a expressão. Pronto. Simplifique a expressão. Aí eu coloco, digamos, essa expressão aqui. Eu clico aqui nesse símbolo que aparece aqui do sinal mais, né? Inserir mate. Você clica nesse símbolo, tá? Aqui ele tá. E aí você escolhe, aí tem, você pode digitar a equação, tá? Você pode digitar, clica e ele abre essa caixinha para você digitar a equação. Se você sabe escrever em LaTeX, né? Em LaTeX, e se você sabe escrever nesse formato, também ele aceita, né? Mas quem não sabe escrever com esse formato, você pode usar aqui o editor de equação. E aqui é só escrever, só digitar a expressão. Clicou aqui, né? E aqui você pode, ó, você digita circunflexo, x ao quadrado, mais, ó, y para escrever ao quadrado. E aí, pessoal, por exemplo, x menos y, por exemplo. Aqui eu coloco dividir, ó. Dividir é o sinal de dividir, digamos, por x ao quadrado, tá? Menos y ao quadrado. Por exemplo, e aqui veja como ficou legal. E agora é só clicar agora aqui em aceitar, inserir. Clicou aqui em inserir, ele vai colocar essa expressão. Ele está calculando lá, e ele está carregando, e aqui ele colocou, ó. Então fica bem legal, ó, ajuda bastante, você pode centralizar aqui, ó. Isso é bem legal para os professores que escrevem equações, né? Tá? É bem interessante. A gente pode visualizar aqui, ó. Veja como o aluno vai ver. O aluno vai ver assim, ó. Tá? E aqui você pode colocar as opções, tá? É uma extensão que eu acho que vale a pena vocês conhecerem, né? Principalmente o pessoal de exatas aí. Aí você pode colocar, é só clicar aqui nesse símbolo azulzinho, e aí você pode colocar qualquer fórmula aqui. E também, se o professor, por exemplo, não quiser digitar, né? Digamos que eu não queira digitar, você pode colocar também gráficos, olha que legal, gráficos, e você pode escrever aqui, ó, nesse caso aqui, você pode fazer a escrita à mão também, ó. Tá? Ele está na mesma equação, ele vai, por exemplo, digamos que eu queira colocar aqui nessa expressão, x, ó, x mais y. Ó, essa letra horrível. E aí ele já faz, ó, ele achou que era x. Ele já escreve para você, ó. Então, se você quer escrever também aqui, ele também já ajuda aqui, ó, já digita aqui para você. E aqui é só você aceitar. Colocou lá, ele já escreve aquilo ali para você. Se você não quiser digitar, tem dificuldade, é só escrever que ele passa para você isso aí, ó. Entendeu? É bem bacana e vale a pena utilizar. E tem mais opções aqui. Você pode também colocar gráficos, né? Por exemplo, eu quero colocar um gráfico aqui nessa opção. Você clica nele aqui, ó, digamos, eu vou apagar isso aqui, né? Você pode apagar essa parte aqui, ó, e pode introduzir aqui gráfico, ó, coloca aqui, digita nessa opção gráfico, digamos que o gráfico é y igual a 2x, né? Ele já desenha aqui para você, olha que maravilha. E aqui você pode aceitar, inserir o gráfico. Você coloca a equação lá, ele já desenha para você este gráfico, ele está calculando aí, ele está fazendo as contas, e aí ele já coloca esse gráfico para você. Então, é um recurso que eu acho que vale a pena os meus queridos professores aí, os colegas. Ou pois não? Por favor, repita o procedimento para trazer a extensão para aqui para o formulário. Ah, muito bem, Edivaldo. Só isso. Isso é muito bom, Edivaldo, para nós que somos professores de física, né? O pessoal aí da engenharia, né? Tem muita aplicação. Nesse caso, Edivaldo, o que você vai fazer é o seguinte, você não vai usar como Eu estava mostrando aqui a questão dos complementos. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu abrir aqui eu estava aqui, ó.
Então, eu estava explicando que se você clicar nesses 3 pontinhos, e aqui você pode adicionar, complementos, tá? E aqui existe alguns complementos que fazem isto, mas são muito complicados, eu não gostei. Então, o que foi que eu fiz? Eu encontrei uma extensão bacana que não é aqui dentro, você não precisa usar esses complementos aqui, você faz assim, você vai instalar, e aí, agora respondendo a sua pergunta, Edival, Vivo. você faz o seguinte, você digita esta palavra-chave aqui, ó, vai na loja do Chrome, que é o Chrome, olha lá. Antônio, é só quando você trouxe a extensão para o formulário, só isso. Ah, você não quer. Ah, sim, sim. Pronto, aí, mas mostrando essa parte. Quando você entra nisso aqui, você tem que instalar primeiro, ó. Você vai lá na loja e instala. Quando você instala, Edivaldo, não precisa mais se preocupar. Instalou, você vai ver aqui, ó, no canto superior direito do seu computador, quando você instalar, você clica, você já vai ver que a extensão já aparece aqui. Só que antes a minha não estava aparecendo, porque eu desabilitei. Ela já aparece aqui, ó. Quer ver? Ó, onde é que ela tá? Aqui, ó. Ela já aparece aqui, Edivaldo. Só que eu tinha desabilitado propositalmente para não mostrar para vocês no início, para mostrar depois. Eu tinha feito isso aqui, eu vim aqui, ó, e desabilitei. Eu instalei e usei. Depois eu fiz isso aqui, ó. Desabilitei, fechei, e eu estava mostrando para vocês os complementos, ó. Eu desabilitei lá, eu vou fechar aqui, vou abrir de novo aqui o formulário, e eu estava explicando, e observe que ela não aparece aqui, ó, porque eu ia mostrar isso depois, mostrando o procedimento do zero. Entendeu, Edivaldo? Mas o que você tem que fazer é apenas instalar. Instalou, Edivaldo? Instalou, pronto. Imediatamente, quando vocês instalarem, ele vai aparecer já habilitado, não vai precisar fazer isso que eu fiz aqui, desabilitar. Isso aqui não precisa fazer, porque quando você instalar, ela já vai ficar assim, ó, habilitada, essa extensão. E aí, quando você, Edivaldo, vou fechar aqui, instalou, quando você abrir o seu formulário, imediatamente ela já aparece aqui, Edivaldo, ó, essa ferramentazinha aqui azul, com esse sinal de soma, né? Eu respondi, Edivaldo, a sua pergunta? Ok, Antônio, mas quando você vai abrir um outro formulário, ela vai instalar ou você vai ter que fazer o mesmo procedimento sempre? Não, não, Edivaldo, quando você abrir outro, quer ver, veja, quando você abrir outro formulário, eu vou fechar isso aqui, eu vou abrir esse aqui, ó, esse aqui é outro formulário, observe, vou abrir outro formulário, ó o que acontece, olha só, Edivaldo, ela já aparece aqui, tá vendo? Ela vai sempre aparecer, toda vez que você abrir um formulário, na sua conta, cadê? Na sua conta, tá ok? Ela já vai abrir, já vai mostrar, e se você, Edivaldo, entrar no Instituto Federal de Sergipe, lá, se você for lá no seu campus e abrir em outro computador, ela vai aparecer também. Por quê? Porque é uma extensão do seu Chrome e ela segue você pelo seu Gmail. É só fazer o login. Quando você faz o login em qualquer computador do mundo, abrir um formulário, você vai ter isso aqui. Porque todas as suas extensões são personalizadas. Ela se personaliza de acordo com a sua conta. Isso é bem legal, é bem interessante, né? Essa possibilidade, tá bom? Então, pessoal, era isso. Ah, tem também o QR Code, né? Se você quiser também brincar com esse código QR Code, você pode também instalar esse QR Code Generator, né? O que é isso aqui? É um gerador de código QR, né? Digamos que eu queira colocar aqui no meu formulário, em vez de enviar para o aluno o link, ó, em vez de enviar para o aluno este link daqui, ó, tá? Eu posso copiar esse link aqui, né? Posso copiar, tá ok? Posso entrar aqui entrar aqui neste link, ó, tá? Neste link, que é o que gera o código QR. Posso clicar aqui, entrar nesse link, nessa página, e aqui eu posso inserir o link do meu formulário. Imediatamente ele gera um QR Code. E aqui eu posso colocar aqui uma logo, né? Tá? Eu posso colocar aqui um texto, tá? Posso colocar, bom, eu posso
Posso fazer aqui um monte de coisa, posso colocar uma caixinha em volta, ou seja, eu posso personalizar isso aqui, é bem legal. E aqui agora você pode baixar. Isso daqui, se o aluno qualquer pessoa que tiver com a câmera e apontar a câmera para esse código, imediatamente ele vai acessar o formulário. Isso é interessante, você pode botar isso aqui, você está numa live, né? Você está numa live lá e você quer que a pessoa clique e responda esse formulário, você pode colocar isso aqui na sua live, lá e a pessoa aponta com a câmera e pode responder assim, você pode ter vamos dizer assim, você pode ter uma resposta, uma interação com o seu público bem rápido, né? De forma bem instantânea, tá? Isso é interessante também. Mas você pode também, colegas, vocês podem também colocar aqui no formulário um complemento que faça isso também. É só você clicar aqui nesses 3 pontinhos, vir aqui em complementos, tá? Complementos, e procurar essa extensão aqui, ó, que eu já deixei separado, que é o QR Code Generator, né? Se você colocar aqui, copiar isso aqui, ó, digitar isso aqui lá vou fechar isso aqui. Se você digitar aqui nos complementos, olha lá, o QR Code Generator é um complemento que vai se instalar, ele vai se infiltrar, tá? Olha, aparece aqui, eu clico e vou instalar nos meus formulários, eu instalo, ó. Eu dou permissão, olha que legal. Dou permissão, ele pergunta a conta, essa daqui mesmo. E aqui eu vou permitir. E aí o que acontece? Ele vai se infiltrar lá no meu, pronto, aqui deu tudo concluído. E agora é o seguinte, ó, digamos que eu queira gerar um código, isso aqui sem precisar ir para esse link que eu coloquei, né? Viu que eu coloquei aqui um link, né? E aí eu fui lá naquele link que eu tinha mostrado para vocês, nesse link aqui, ó, e ele gerou. Mas aqui eu instalei o complemento dentro do meu. Se eu clicar aqui nesse íconezinho, ó, ele já mostra os meus complementos que eu instalei. Se eu clicar aqui nesse QR Code Generator, ó, ele gera aí o código, né? Ele já gera o meu código. Ele bota em... Bom, ele escolhe aqui o idioma, tá? Vou colocar aqui em português. E aqui ele vai gerar o meu código. Ó, que legal, ó. Tá bom? Ó? Dá um OK. Tá aqui dando... Tá, pronto. E aqui você tem o código correspondente. Aqui você pode aumentar, tá? Se quiser aumentar um pouco a área, né? Se é muito pequeno, você pode alterar. Você pode aqui colocar uma etiqueta aqui, talvez colocar, sei lá, física, tá? Você pode colocar uma etiqueta, ele vai aparecer isso aqui lá, ó, certo? Entendeu? E aqui você pode, assim, copiar para a área de transferência, né? Clicou aqui, copia esse código aqui para a área de transferência, né? Você copia isso aqui, cola em algum local, em alguma página, gera o arquivo, e aí você tem o QR Code, e aí a pessoa pode acessar o seu formulário e responder por esta ferramenta. Então, pessoal, era isso. Eu não vou avançar mais. Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Eu acho que a gente fez aí uma explanação geral, né? Exploramos bastante aí dessas 2 aulas, né? Sobre os formulários. É um aplicativo muito bacana, muito útil para nós professores, porque a gente pode gerar muitas atividades usando os formulários, né? E ele tem muitas aplicações interessantes, tá? Eu espero que vocês, acho que vocês vão ter, se não já tiveram, uma parte lá do nosso curso voltado para planilhas, né? Documentos do Google e planilhas. E aí vocês podem também explorar essa questão de planilhas, né? Trabalhar com planilhas, porque ele gera também uma planilha, como a gente viu na aula passada, né? Então, obrigado a todos. Estou à disposição aí, caso queiram. Pode abrir o microfone aí e fazer qualquer pergunta que se for ao meu alcance, eu tenho todo o prazer de responder para vocês. Oi, Antônio, você acho que comentou brevemente sobre a lista suspensa. Listas... Você não fez parte das atividades lá nas opções que apareciam de... Sim, dos formulários. Nos formulários. Quer que eu projete a tela para a gente discutir? Isso, eu só queria entender a finalidade e a possibilidade que ela traz, que eu não compreendi muito bem. Ah, tá certo. Deixa eu colocar aqui a tela inteira, tá? Vou apresentar aqui
para a gente explorar essa parte. Veja só, Cláudio, vamos lá. Digamos que eu queira aqui, vou colocar aqui nessa pergunta. Digamos que eu queira aqui, pronto, deixa eu explicar, Cláudio, qual é a função dessa lista suspensa. Digamos, Cláudio, que o seu formulário, você tem uma lista de convidados, certo? De convidados. Ou então de alunos mesmo. E você quer passar um formulário que só essas pessoas respondam. Então, você pode colocar aqui nessa lista suspensa, essa lista de convidados. E aí, digamos que essa lista é muito extensa. Geralmente, essa lista suspensa que a gente seleciona é para quando você tem uma lista muito grande. Por exemplo, digamos, Cláudio, que você queira colocar aqui uma lista que envolve, digamos, todas as cidades de um determinado estado. Você escolhe lá o estado, e aí, quando você escolhe o estado, aí você vai selecionar a cidade. Como numa lista lá que você vai estar preenchendo lá um endereço, né? E aí, quando você clica nessa lista suspensa, ela vai mostrar todas as cidades daquele estado que você selecionou. Então, ela tem essa aplicação do que você colocar uma lista gigante para o cara, digamos, marcar, né? E aí seria complicado você colocar caixa de seleção ou de múltipla escolha, né? Porque a lista suspensa, ela esconde, no fundo, o que é a lista suspensa? Ela esconde os itens da questão. Começa aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui várias opções, ó, observa aqui essa lista. Estou colocando aqui uma lista com 10 opções, ó, tá vendo? Então, veja só. Se eu deixar como lista suspensa e agora visualizar o nosso formulário, veja o que acontece, Cláudio. Ó, qual é a sua série? Aí eu deixei como lista suspensa aqui, ó. Ela não mostra, aí tem que escolher. Aí o aluno vai lá e clica, e aí ele vê a lista, ó, tá certo? Poderia ser uma lista aí de cidades, né? Ele escolhe lá a opção, e aí ele envia, tá? É essa a função da lista suspensa. Um dos colegas do time, ele me enviou aquele exercício, né, que você coloca, insere o vídeo do YouTube, certo? Quando eu fui fazer ou seja, responder, né, ele colocou um vídeo, aí eu fui assistir o vídeo. Eu fiz isso acesso via celular. Certo. Eu acessei o formulário pelo celular. E aí, quando passou o vídeo, aí eu queria assistir o vídeo de novo. Certo. Eu não sei, eu não testei novamente, mas o que aconteceu é que ele não me dava opção para eu assistir de novo mesmo o vídeo. Ele já entrava naquele modo de outros vídeos para ver no mesmo tema. Ah, eu entendi. Você deve ter assistido fora do... Você deve ter entrado no YouTube, eu acredito, tá? Algumas vezes, pode ser, quando você clica em assistir um vídeo, tem a possibilidade de você sair daquela janelinha e ir assistir no próprio YouTube. Então, talvez tenha sido isso. Ou mesmo ali, naquela janelinha, ele terminou o vídeo, ele mostra dentro daquela janelinha várias opções para vários outros vídeos. O YouTube, ele gosta de colocar essa possibilidade de mais vídeos para você acessar. Isso acontece mesmo. Mas você poderia voltar, acho que tem a possibilidade de voltar e avançar de novo e ver de novo o vídeo, Cláudio. Tem essa possibilidade, né? Digamos que eu queira colocar, só para mostrar para você como que você pode proceder. Por exemplo, esse aqui, Cláudio, digamos que eu clique aqui, né? Ó, ele vai mostrando, aí lá no final, aí você vai assistindo o seu vídeo. Isso eu estou dentro do formulário, né? Aí ele já mostra outro vídeo. Ó. Foi isso que aconteceu, né? Ele já parte para outro. Ó. Aí tem essa possibilidade aqui de você reiniciar. Se eu reiniciar aqui, ó, vamos ver se... Ó, se você clicasse aqui, Cláudio, reiniciar, ele volta para o vídeo, tá vendo? Ó, ao que você estava assistindo. E outra possibilidade, Cláudio, se você não encontrar essa possibilidade de reiniciar, você vem aqui e volta, certo? Isso ele não vai alterar nada lá, o que você marcou lá ele deixa. E aí você vai para o próximo de novo. E aí você vai ver de novo o seu vídeo. Você clica e dá o play e vai e funciona, certo? Ah, eu compreendi. Pode ser que eu não tenha visto, porque estava na tela. Pode ser. Mas tem essas duas possibilidades aí. Mas é isso aí, pessoal. Um bom final de semana para vocês e sucesso aí no curso, tá? Espero que vocês estejam gostando e acompanhando, tá?